Sakamoto, estamos aí na mira do presidente americano em todos os aspectos, no aspecto político, no aspecto econômico também. Então, aí por partes, né? Eu acho que primeiro é o seguinte, o Trump a gente tem que entender esse processo todo que está acontecendo dentro de dois contextos. Primeiro, é claro, os Estados Unidos está fechando os acordos com país a país, né? Depois que emitiu aquele tarifaço tempos atrás. Naquele momento, o Brasil levou 10% de tungada, para além, é claro, daquilo que tinha sido decidido em cima do aço, em cima de outras cadeias produtivas específicas, mas o Brasil tinha levado 10% de tungada. Ele falou naquela época que deu até toda aquela polêmica que aquilo era um cálculo em cima de questões de várias variáveis, né? E na verdade na verdade era uma conta de padaria bastante vagabunda. Basicamente, os países que demonstravam déficit considerável na relação comercial com os Estados Unidos ficaram com 10%, que é a base, né? E depois de resto, o negócio ia subindo, né? Por aquela conta de padaria, de acordo com o tamanho do superávit dos países, que os países demonstravam com os Estados Unidos. Quanto maior o superávit, maior a taxação que ele estava impondo sem nenhum critério científico, nada, né? E aí, por quê? Para forçar os países a negociar, né, para ele melhorar a relação comercial dos Estados Unidos com esses países. O Brasil, ele demonstra déficit, é um déficit considerável com os Estados Unidos há muitos anos já. Então, o que acontece? Quando ele fala, não é bom para gente nessa relação com o Brasil, mentira, mentira deslavada, né? Eu colocaria isso, inclusive, dentro do processo daquela pressão que ele costuma fazer em meio à negociação. Tá, os negociadores brasileiros estão conversando com o governo norte-americano, tá rolando pressão para que para discussão, né, de como é que ficam as tarifas, e não só as tarifas gerais, né? O Brasil e os Estados Unidos têm muita relação que interessa também para o governo norte-americano, a questão do etanol, de muita coisa, né? Na época do governo Bolsonaro, inclusive. Oi? Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Ah, tá. Na época do governo, do governo brasileiro, inclusive, o governo Bolsonaro teve todo aquele problema que o Bolsonaro acabou concedendo, né, em questões comerciais de etanol e de aço para o Trump em momento eleitoral, mas enfim. Tem essa questão dessa discussão, o Trump está pressionando. Tem uma outra questão importante, que é a questão das Big Techs, né? O governo norte-americano deixou claro que vai defender o interesse das Big Techs, das plataformas digitais em todo o mundo, né? E aí países que vêm avançando com relação à regulação dessas empresas para fazer com que elas cumpram determinados parâmetros de ação de acordo com a Constituição de cada país ou de cada região, o Brasil, União Europeia, Austrália, Canadá, tem, na verdade, sido pressionado, né? Exatamente porque não interessa o governo americano e nem essas empresas regulação que signifique redução de ganhos ou regulação que signifique redução de poder. Né? Então, tá no meio disso, tem que se levar em consideração. Boa parte da pancada em cima do Alexandre de Moraes se deve pelo Rumble, se deve à ação junto às redes sociais, muito mais do que propriamente dito com relação a Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro está sendo usado da mesma forma que na discussão do Congresso Nacional neste momento, o IOF, ele está sendo usado para fazer uma discussão maior de fundo, de emenda de 2026 e tudo isso mais. O Bolsonaro, neste momento, o Trump, ele não está fazendo isso tudo porque ele gosta do Bolsonaro, é uma questão geopolítica apenas. Tem questões de fundo econômicas, né? E está se aproveitando isso. Então, acho que, em primeiro lugar, colocar isso, sabe, desses interesses, né, dos Estados Unidos e de usar o caso Bolsonaro para pressionar aqui, pressionar ali, né, o Brasil em questões comerciais ou em questões de regulação. Agora, era esperado, né? É importante a informação que a Mariana traz. Era esperado que o governo americano tivesse esse comportamento, até porque o governo dos Estados Unidos, sob a atual gestão, é uma extensão dos desejos e demandas do presidente Trump, que rompeu
com alguns parâmetros republicanos, né, que o pessoal estava acostumado nos Estados Unidos. Né? Então, o que acontece? O Marco Rubio, né, que é o secretário de Estado, que é conservador, tem um olhar, digamos, um pouco menos simpático, né, a governos progressistas na América Latina, mas o Marco Rubio ele adota, né, exatamente, ele coloca em prática aquilo que a Casa Branca deseja. E eu não estou falando com relação a planos de governo, estou falando com relação a questões de como o Trump vê as coisas. Né? O Trump ele faz política do bullying. Né, ele faz uma política de bullying. Eu encerro por aqui comentando isso. Na minha avaliação, né, eu entendo que dentro das relações internacionais, dentro da diplomacia, faz sentido essa manifestação. Mas considerando que o Trump subverte esse processo, aplica uma política de bullying exatamente para forçar esse tipo de manifestação, para forçar esse tipo de comportamento,